Olá, seja bem-vindo ao portal Amazonas 1. Eu sou o Jorge Atlas e a partir de hoje, a partir desse momento, eu integro a equipe do portal Amazonas 1 e também vou fazer as entrevistas, nós vamos fazer os vivos, nós vamos então entrar em contato com você, apresentando notícias, apresentando entrevistas, apresentando matérias de interesse para que você, junto com os formadores de opinião, políticos, artistas, educadores, possamos então criar uma consciência crítica na sociedade amazonense. Então, o meu nome é Jorge Atlas, seja bem-vindo ao portal Amazonas 1. E hoje a nossa entrevista é com o deputado federal eleito José Ricardo, do PT. O deputado José Ricardo, ele tem 54 anos, tem um superior completo em Direito e Economia, casado e é de Montenegro, no Rio Grande do Sul, mas desde criança está aqui no Amazonas. Nessa eleição de 2018, o deputado eleito Zé Ricardo teve 197.270 votos, correspondente a 11,19% dos votos válidos, sendo o deputado federal mais eleito agora em 2018. Deputado Zé Ricardo, seja bem-vindo aqui ao portal Amazonas 1. Ok, Jorge Atlas, é uma satisfação mais uma vez, rever você e estar aqui no portal Amazonas 1, poder conversar com você e todos que acompanham o portal sobre a política, sobre o futuro do nosso Estado e falar do nosso mandato. Então, estamos aqui à disposição. O senhor foi eleito deputado federal, então o senhor vai trabalhar em Brasília. Como serão as ações, quais serão os projetos, como é que o senhor pretende ter a sua atuação legislativa em Brasília como deputado federal pelo Amazonas? Olha só, Jorge, aqui a gente sempre lembra, eu gosto de falar sobre isso, que é a função do deputado. O deputado ele é eleito para legislar e para fiscalizar. É assim que eu agi como vereador e como deputado estadual. E assim nós vamos também agir como deputado federal, fiscalizar o governo federal, fiscalizar a aplicação dos recursos federais aqui no nosso estado. E ser uma voz para cobrar mais investimentos. Eu acho que o Amazonas, que tem uma bancada muito pequena, só tem 8 deputados federais, nós precisamos todos ser vozes para cobrar do governo um olhar que ajude o Amazonas, que é o maior estado do Brasil e que precisa de grandes investimentos na infraestrutura e também num projeto de economia que vá além da Zona Franca de Manaus. Proteger, brigar pela economia, pela Zona Franca, mas também buscar as alternativas. Então, nós vamos continuar sendo uma voz que fale em nome da população, que cobre do governo, que fiscalize e preste contas, que é a minha prática, Toda semana prestar contas. Vou estar em Brasília, falando em nome do Amazonas, mas toda semana estou de volta e aqui em Manaus poder continuar esse diálogo, essa proximidade com a população. O senhor falou em diálogo com a população e agora eu faço a outra pergunta, o diálogo com o governador eleito, Wilson Lima. Como será o trâmite que o senhor terá com ele e também com o presidente eleito, Jair Bolsonaro? Olha, em relação ao governador, inclusive hoje, a gente teve um diálogo e como temos constantemente também com o deputado Luiz Castro, que é da base de apoio do governador eleito, nós falamos o seguinte: primeiro, a nossa postura vai ser uma postura de ajudar o Estado. Como deputado federal, a gente tem condições de trazer verbas através das emendas parlamentares para investimentos. Então, quanto a isso, o governador vai poder contar comigo, porque eu vou buscar recursos e precisamos realmente direcionar para o nosso Estado e para o interior do Estado. Também a minha sugestão que foi dada para o governador, duas questões, eu diria assim. Primeiro, um governo que possa ouvir a população. Eu acho que o governador tem que, no interior e na capital, criar audiências, momentos para receber ideias, sugestões, propostas que possam melhorar a gestão e a aplicação do dinheiro. E a segunda parte é a transparência. Eu acho que o governo tem que ter transparência, prestar contas, porque o dinheiro é público e há muitas denúncias de governos passados de uso irregular de recursos. Então, eu acho que quanto mais transparência, melhor vai ser a gestão do Estado. Eu torço por isso, vamos trabalhar pelo Estado e, portanto, esse vai ser o nosso esforço. O governo federal, da mesma forma, estamos esperando o novo presidente assumir, saber quais são os encaminhamentos, as propostas, porque durante a campanha política, na verdade, pouco foi debatido em relação a projetos para o Brasil e para o nosso Estado. Eu espero que o novo presidente olhe para o Amazonas como o presidente Lula olhou para o Amazonas, que foi o presidente que mais investiu no nosso Estado
com investimentos, com programas sociais, com a preocupação de inclusão social aqui no nosso estado. Espero que tenha o mesmo olhar para com o povo do Amazonas. O senhor é deputado federal, eleito deputado federal, para o interior. O senhor já tem alguma ideia, que o senhor viajou vários municípios durante a campanha eleitoral no interior, o senhor visualizou como é que vive o interiorando, como é que vive a pessoa no interior? Não na capital dos municípios, mas na parte mais distante. Como é que o senhor visualiza as suas ações para chegar educação, saúde, rendimento econômico, não ficar mais dependente da Zona Franca, para o interior do estado do Amazonas? É verdade, nós temos que ter uma preocupação cada vez maior com o interior do Amazonas, porque você continua tendo uma migração muito forte, interior-capital. E quando a gente vai olhar o interior do interior, quer dizer, as comunidades ribeirinhas, as áreas indígenas, né, comunidades mais distantes da sede do município, a maioria das sedes fica na beira do rio. Então você vai ver que tem comunidades extremamente distantes da sede, que às vezes nem o prefeito chega lá. Ora, como parlamentar, a primeira questão é isso, é a busca de recursos para investir no interior, tanto por parte do governo estadual como do governo municipal, das prefeituras. Eu vejo que muitas prefeituras têm problemas sérios para prestação de contas e às vezes têm dificuldade de captar recursos federais. Então cabe ao Estado. A outra é o próprio governo federal. Nós precisamos cobrar que o governo assuma mais investimentos em estados como o Amazonas e no norte do país, onde os governos não têm capacidade para cuidar de todas as questões. Você vê aí o narcotráfico, que é muito forte, né, a nossa fronteira, você tem o crime organizado, e você tem ações de saúde e de educação que não chegam lá na ponta, porque o Estado não tem capacidade, não tem recursos suficientes. Por isso que foi importante o programa, e é importante o programa Mais Médico do governo federal, implantado pela Dilma, porque procurou levar médicos para as comunidades mais distantes. Isso a gente vai defender. Médicos brasileiros, médicos estrangeiros. É uma pena que os médicos cubanos saíram, né, porque houve um clima político que não manteve mais eles no Brasil, mas eles vão fazer falta. Estão fazendo faltas hoje nas comunidades mais distantes do interior do nosso estado. O senhor falou da interação com os prefeitos do interior do estado. Algum dos prefeitos já procurou o senhor, já teve reunião com o senhor já teve algum tipo de discussão sobre as possibilidades que eles possam apresentar para o senhor, no caso em Brasília, a atividade em Brasília? Eu estive recentemente reunido com 2 prefeitos, o prefeito Sabugo, né, lá de Urucurituba, e nós estivemos lá conversando e pretendo posteriormente conversar mais sobre propostas, emendas, de possíveis emendas para o ano que vem, e o prefeito Antônio Peixoto, né, de Itacoatiara. Itacoatiara, assim como Parintins e Manacapuru, são os 3 maiores municípios do interior do estado. Então Itacoatiara é um município fundamental, né, de referência e, vamos dizer assim, estrategicamente localizado, que pode contribuir muito à medida que o governo do estado e federal faça investimentos naquela área. Então, com o prefeito já tive um diálogo na busca de recursos já no orçamento do estado, porque esse ano nós temos agora os próximos dias a discussão sobre o orçamento do estado para o ano que vem. Então, os parlamentares têm a oportunidade de fazer as emendas impositivas e eventuais outras emendas. E eu já fui procurado por esses 2 prefeitos para que eu possa apresentar emendas que beneficiem esses 2 municípios. Se tiver outros, claro, nós vamos estar dialogando, como eu apresentei emendas para municípios de Apuí, de Tefé, de vários outros no interior, referente ao orçamento desse ano, que foi discutido no final do ano passado, mas que o amazonino não implementou nenhuma emenda foi colocada em prática. O senhor foi o deputado federal mais eleito agora em 2018. São 8 vagas, dos quais 6 foram eleitos pela primeira vez. 2 tiveram a reeleição. Como é que o senhor visualiza essa mais de 60% de ocupação nova para os deputados federais do Amazonas? Nós tivemos uma grande renovação no Brasil, inclusive na Câmara dos Deputados. Parece que nessa legislatura vai ser a maior renovação dos últimos 20 e poucos anos. Aí. Mais de 40% de mudança, de novos parlamentares federais eleitos. E aqui no Amazonas, de 8, somente 2 estão retornando.
embora tivesse outros deputados que foram candidatos para outros cargos e não lograram êxito. Então, são 6 novos, de 8, 6 novos. Eu acho que para o Amazonas isso é importante. É uma bancada pequena, é uma bancada que precisa ter pautas comuns, acho que tem algumas pautas que precisamos estar juntos na defesa. Cada um tem as suas características políticas, cada um certamente vai ter as suas prioridades, mas, da minha parte, o esforço é para que pautas como a questão da economia, eu acho que aí precisamos estar juntos e tentar articular apoios com outros estados também. É o caso da Zona Franca de Manaus, é o caso da Suframa, por exemplo. Isso é uma boa intervenção, deputado. Manaus, o Amazonas é dependente do modelo da Zona Franca. Não estaria agora já termos mudança de um novo viés econômico, não ficar apenas dependente de um único modelo, mas procurar outras alternativas econômicas para o estado do Amazonas, gastronomia, logística, ciência, tecnologia para o nosso estado? Turismo, né? Eu acrescentaria, né? Nós temos aí um potencial gigantesco na área do turismo. O Amazonas é muito cobiçado não só pelas riquezas minerais e madeireiras que nós temos e da biodiversidade, mas também é cobiçado pelas pessoas que querem conhecer a região amazônica, o Amazonas, a floresta, os rios, a beleza, a fauna, a flora, e os indígenas, a cultura indígena. Então nós temos um potencial gigantesco, eu repito, na área do turismo. Mas os recursos que às vezes são destinados para essa área não são priorizados. Acho que o governo federal precisa ter esse olhar. Olhando primeiro em relação ao nosso polo industrial, nós temos incentivos fiscais que foram garantidos até o ano 2073. O Lula prorrogou 10 anos os incentivos até 2023 e a presidenta Dilma prorrogou mais 50 anos para além dessa data. E, portanto, os incentivos existem. Agora, tem setores da economia que precisariam ser dinamizados, apoiados, priorizados. É o exemplo da produção de alimentos. O Amazonas pode ser um dos maiores produtores de pescado industrializado do Brasil, na medida em que haja uma vontade política, tanto a nível de governo do Estado como federal. Eu acho que esse é um papel de deputados federais, cobrar que o governo apoie um caminho alternativo ou paralelo à Zona Franca de Manaus. O senhor falou do pescado, é interessante, porque quando apresenta o período da Semana Santa, o valor do peixe vai para o espaço aumenta muito. E o Manaus não tem uma infraestrutura para garantir durante a entre-safra a presença de peixes para a população, principalmente para a população mais pobre. Pois é, o Amazonas é interessante. No exterior, em outros estados, a ideia é que aqui nós temos, vamos dizer assim, a demanda atendida em função de ser um estado com muitos rios, com muita água e, portanto, produção de peixe não seria problema. Mas, na verdade, nós perdemos para Rondônia e para Roraima. Então, parte da demanda, ou seja, parte do consumo necessário aqui, é atendido pela produção de Rondônia, que é um dos maiores produtores, né, de peixe em cativeiro, ao menos aqui do norte, parte do Brasil, e própria Roraima, que vem pela estrada. Rondônia vem ora pela estrada, ora pelo Rio Madeira. Isso é até uma vergonha. O Amazonas, depois desses anos todos, desses últimos 38 anos, do mesmo grupo político que governa o Amazonas, nós ainda não produzimos peixe. O peixe vem de outro estado. Se você convida uma pessoa de fora, um amigo que vem agora comer um peixe num restaurante, a maior parte do tambaqui e de outras espécimes vem de outro estado. Só por aí nós já temos um grande caminho a percorrer. Eu acho que nós temos que insistir. E você lembrava de outras alternativas. Gastronomia que está ciência, próximo. Porque não poderíamos, o senhor se lembra que houve uma diminuição de investimentos do governo muito grande, relacionados à ciência e tecnologia. Isso poderia... Redução drástica, tanto no governo federal como aqui no Estado. Aqui no Estado tinha uma Secretaria de Ciência e Tecnologia, que aliás foi um grande avanço, e fazia articulações com organismos nacionais e internacionais para pesquisas, para busca de recursos, parcerias. Precisaríamos ter continuado, mas teve um governo que extinguiu e acabou. E começaram a reduzir a verba para essa área. Embora, na Constituição do Estado, tenha uma determinação de que no mínimo 1% da arrecadação líquida seja destinada à FAPEAM,
essa fundação do Estado que direciona recursos para pesquisa. Não está sendo 100% implementado esse percentual. Então, eu acho que nós temos que cumprir a Constituição, alocar recursos. Nessa área da biodiversidade, com certeza há um potencial enorme de possibilidades de empreendimentos. Agora, tem que ter uma decisão política firme nesse sentido, por parte do Executivo e vozes do Parlamento, que seria o papel de deputado, para cobrar de forma insistente. Insistente. Eu acho que o governo federal, para manter a soberania do país a partir das fronteiras que nós temos, o caminho seria o conhecimento, ciência e tecnologia, universidade, escolas técnicas, investir mais. Essa é uma proposta que eu defendo, a criação de mais uma universidade federal do Amazonas, que poderia ser na região do Alto Solimões. Aproveitando a sua deixa sobre a criação da universidade, eu pergunto ao senhor se agora, durante esse período após eleição, os oito deputados federais eleitos já se reuniram, já fizeram uma reunião assim, extraoficial, já para ter ideia de como vocês poderão fazer essa defesa. Não teve nenhuma reunião. Não seria interessante, antes de começar a legislatura? Por sinal, ontem alguém me indagava sobre isso, né? E eu disse, olha, eu tenho total interesse de conversar com os demais colegas. Quem eu tenho mais proximidade diária é com o deputado Sidney Leite, porque ainda está como deputado estadual, então, eventualmente, tem algumas questões que a gente acaba ali até abordando. Mas uma reunião, né, formal ou informal com os demais parlamentares eleitos, não teve. Marcelo Ramos, que eu conheço um pouco mais, fomos colegas junto como vereador e deputado estadual. Depois, o Bosco Saraiva também, fomos colegas deputados, ele vem com uma boa experiência, né, administrativa também, conhece a realidade do Estado. Nós quatro somos aqueles que foram parlamentares, ou são parlamentares recentes, agora a nível estadual. O delegado Pablo e o capitão Alberto, né? Eu não os conheço muito bem, não tive nenhum diálogo, certamente deve ter a sua pauta também. E os dois veteranos, né? O Átila Lins e o Silas Câmara, talvez também tenham pautas que já hoje são debatidas do Estado, que naturalmente a gente pode dialogar junto. Eu não vou ter nenhum problema de conversar com todos os colegas parlamentares, da mesma forma como a gente faz hoje na Assembleia Legislativa. Embora tenha posicionamentos antagônicos em vários temas, mas alguns assuntos nós estamos sempre juntos na Assembleia, né? A defesa do Estado, da economia, das oportunidades da população. O senhor é deputado federal eleito pelo PT, Partido dos Trabalhadores. Não podemos deixar de colocar na nossa entrevista. Como é que o senhor se sente diante desses últimos anos, desses 2, 3 últimos anos, em relação às denúncias formuladas em relação ao PT, as prisões que já foram efetuadas, e como é que o senhor se sente dentro do Partido dos Trabalhadores e as questões criminais que envolvem as denúncias de corrupção, que envolvem o Partido dos Trabalhadores e a sua posição como política de ética? Não há um choque de interesses ou o senhor tem clareza de todas essas ações? No caso, o Partido dos Trabalhadores governou o Brasil através do Lula, né, e da Dilma, e foram 12 anos seguidos, 13 anos, né, que aí veio o golpe, retirar a Dilma, que tinha sido eleita, igual o presidente atual eleito, com votos da maioria do povo, a Dilma foi eleita com o voto da maioria do povo. Então, só o povo poderia tirar. Quem tirou foi um golpe de parlamentares, e com o vice que assumiu, que hoje tem o pior governo da história do Brasil. O Bolsonaro ganhou a eleição, é o presidente que vai assumir, o papel do partido é fiscalizar, é cobrar as promessas. O PT tem 38 anos de história, tem os seus acertos e erros, muito mais acertos do que erros. Corrupção, infelizmente, algumas pessoas também envolvidas, mas um número muito pequeno. O partido tem 2 milhões e pouco de filiados. No Amazonas não tem ninguém envolvido em Lava Jato, ninguém envolvido em corrupção, não tem ninguém, embora de outros partidos tenha, né? O PMDB tem gente da Lava Jato aqui do Amazonas, o PSD, o PSDB, o PR tem, o DEM, todos têm gente da Lava Jato. Mas o PT não tem ninguém. Então, a gente vê claramente também a intenção, como teve a intenção e conseguiram, né, impedir do Lula ser candidato, porque o Lula ia ganhar no primeiro turno a eleição, e vão continuar tentando mantê-lo preso, mesmo sem provas e tudo mais. Acho que temos que cada vez mais fortalecer as ações de combate à corrupção
E o PT, no governo dele, foi o período que mais aprovou legislações e fortalecimento das instituições para combater a corrupção. Isso realmente ninguém tira. Agora, como eu repito, tem os seus erros e acho que o PT vai continuar lutando. Lutando pela população, que eu acho que esse é o caminho. É o PT que ajudou a implantar o Bolsa Família, os programas sociais aqui do Amazonas, o Luz para Todos, o Minha Casa Minha Vida, que precisaria retomar urgentemente para atender a demanda que nós temos. Só de Manaus são 128 mil famílias sem casa. Então são programas sociais fundamentais e que a maior parte mudaram a vida de milhões de brasileiros. Então acho que esse é o grande mérito do partido. Os erros todos os partidos têm. Se a gente for julgar partido, qual é o partido que vai escapar? Porque quase todos têm gente na corrupção. O senhor visualiza que não há nenhum problema do senhor combater a corrupção, fazer a ética e ter esses Senão, problemas ninguém que do o partido... PMDB poderia falar de corrupção, que tem muito mais gente acusado. O PP, Partido Progressista, da Rebeca Garcia, tem a maior quantidade de deputados federais na lista da Lava Jato respondendo processo no Supremo. Assim é o DEM, assim é o PSDB. Todos esses partidos têm mais políticos na Lava Jato e mais envolvidos em corrupção do que o PT. Agora, o PT também tem os seus erros. Eu não vou passar a mão por cima de ninguém que errou. Esse é um detalhe. Cada um paga pelos seus erros. O senhor reconhece que existem, então, erros que foram cometidos por todos os partidos políticos. Isso inclui? O processo de financiamento de campanha política dos últimos 20 anos, ou talvez até mais, levou a todos os partidos se envolver em corrupção eleitoral. Não escapou um. O dono da Odebrecht, ele disse que há 40 anos eles compram políticos. Falou isso nos depoimentos aí da Lava Jato. Então, não tem ninguém que pode apontar o dedo para cima do PT, porque todos os partidos têm gente envolvida em Lava Jato, ou foi delatado, ou foi financiado por empresas, ou Caixa 2, ou formalmente, através daquilo que está registrado. Agora, nós temos que mudar, nós temos que melhorar. O partido precisa cada vez estar mais, vamos dizer assim, imbuído do seu objetivo, daquilo que foi a razão da criação, que é lutar pelo povo, lutar contra a pobreza, lutar para melhorar a qualidade de vida da população. Essa é a razão da existência de um partido político, seja o PT, seja qualquer outro partido. E, portanto, o PT nessa eleição, só para terminar esse bloco, o PT elegeu a maior bancada de deputados federais, o PT elegeu a segunda maior bancada de deputados estaduais, o PT elegeu o maior número de governadores no Brasil, que foram 4, o PT tem uma das maiores bancadas no Senado e o PT chegou no segundo turno, perdeu no segundo turno, mas de um candidato que começou quando a campanha estava no meio, no primeiro turno, com 4%, chegou no segundo turno e teve o voto de quase 47 milhões de brasileiros. E aqui no Amazonas, o candidato do PT perdeu por uma diferença de 9 mil e poucos votos. 9 mil e poucos votos, a diferença entre o Haddad e o Bolsonaro no Amazonas, num universo de 1.761.000 votos. Então, o PT foi um grande vitorioso nessa eleição e vai continuar lutando pelo Brasil. O senhor agora está indo para Brasília, mas durante 4 anos o senhor foi deputado estadual. Como é que o senhor visualiza as suas ações dentro na parte de atividades como deputado estadual no Amazonas? Olha só, eu sempre estive envolvido na discussão da economia, da ciência e tecnologia. Eu presidi a Comissão de Ciência e Tecnologia no primeiro mandato de deputado e agora estou na Comissão de Direitos Humanos. Então, o foco sempre foi muito a luta pela educação, os professores, visitando e fiscalizando escolas, a área da saúde, principalmente agora nos últimos 2, 3 anos. Eu visitei todos os hospitais do Estado, inclusive do interior do Estado, e discutimos muito as pautas das categorias da área da saúde, me manifestei e continuo sendo contra a terceirização, e nós vamos continuar nessa linha. Saúde, educação, as políticas relacionadas à moradia e também nas questões locais, porque eu vou continuar brigando para melhorar o sistema viário, mobilidade urbana da cidade de Manaus. E para isso brigando para ter verbas federais para investir na capital. Manaus é a 7ª maior capital do país e tem um dos piores sistemas de transporte. Então é papel de deputado federal brigar por isso. Assim eu fiz como deputado estadual, antes como vereador e vamos continuar agora como deputado federal. E o diálogo com a população.
eu vou continuar prestando contas do meu mandato toda semana. Nesse caso, a prestação de contas será do jeito que já foi caracterizado em cima da Kombi, o homem da Kombi em cima no dela? terminal de ônibus, toda semana, sagradamente, nós vamos continuar prestando contas, falando dos projetos, falando das lutas, ouvindo as pessoas e recebendo sugestões Então, para a população poderá mandar sugestões para o senhor, poderá entrar em contato com o senhor sem nenhum tipo de problema. Vamos continuar tendo esse canal de participação direta da população no mandato do deputado Zé Ricardo. Deputado federal Zé Ricardo, eleito pelo Amazonas, obrigado pela sua participação aqui no portal Amazonas 1. Estamos encerrando nosso início de entrevista, nossa participação aqui no portal. Deixar o recado para os eleitores, os que elegeram o senhor, os que não elegeram, mas que estão confiando no seu trabalho, já que o senhor foi o deputado federal mais eleito nessa campanha de 2018. A gente agradece mais uma vez os votos que recebemos. Eu fui mais votado do Amazonas e o mais votado na capital e vários municípios do interior do estado. Conte com a gente, nós vamos continuar firme nessa luta e o nosso mandato de deputado estadual vai até janeiro, estamos discutindo agora o orçamento. Vou mais uma vez apresentar as emendas populares. Estive no centro da cidade de Manaus, na Praça da Matriz, realizando uma audiência pública para poder colher também sugestões e explicar o orçamento para a população. Essa vai ser a nossa linha propositiva, projetos, ideias, falar em nome do povo, mas também de fiscalização, de cobrança do presidente eleito e os investimentos necessários aqui para o nosso estado. Portanto, conte com o nosso mandato e pode nos acompanhar também, né, no Facebook, que é o Zé Ricardo AM. Facebook, Instagram, os vários meios que nós temos hoje de comunicação aí. Grande abraço, valeu pessoal, muito obrigado Jorge, e um abraço aqui a toda a equipe, né, do Amazonas 1, desse portal aí que está indo para frente cada vez mais. Obrigado, deputado federal eleito Zé Ricardo, e a você que está participando, que está prestigiando o portal Amazonas 1. Acompanhe o nosso Facebook, acompanhe a nossa homepage, acompanhe as nossas mídias sociais. O projeto do portal Amazonas 1 é levar até você informações que possam permitir a compreensão do mundo e aumentar o desejo de melhorar o Brasil e o estado do Amazonas. Até uma outra oportunidade.